Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, que nós possamos celebrar com amor e confiança esta liturgia. Reconheçamos o Senhor Jesus na palavra e no pão que nos alimenta e nos dá coragem. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se e foi. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, na primeira leitura de hoje, temos um belo exemplo de itinerário de iniciação cristã. Filipe, pelo impulso do Espírito Santo, evangeliza o eunuco da rainha Candace. Aborda o homem que lia, mas ele lia, mas não entendia a escritura. Então, ele evangeliza o eunuco, anunciando-lhe Jesus a partir de uma passagem do profeta Isaías. Evangelizado e catequizado, o eunuco pediu o batismo e, depois de batizado, encheu-se de alegria e continuou o seu caminho. Então, certamente tornou-se um novo evangelizador pelas estradas por onde passava. Então, que nós realmente também possamos, sempre evangelizar e sempre levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 44 a 51. João capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a mim é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, no Evangelho hoje, Jesus se utiliza da metáfora do pão 5 vezes. No final, ele fala que é o pão da vida. Ele é dado para a vida do mundo e para a vida de todo aquele que nele crê. O pão é a sua própria carne, seu próprio corpo dado e dilacerado na cruz. Quem crer e comer desse pão não morrerá, viverá para sempre. Então, que nós realmente possamos sempre,
nos alimentar, né, desse pão da vida, né, para que nós realmente possamos, né, viver para sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.